E para começar com um filmaço da Netflix, eu trago Harriet, de 2019, e esse é um daqueles filmes que mexe com a gente, mas de um jeito inspirador. Ele é baseado numa história real, o que torna tudo ainda mais forte, e o filme conta a história da Harriet, que foi uma das maiores figuras da luta contra a escravidão nos Estados Unidos, e o mais impressionante é que tudo que ela fez, ela faz com uma coragem pura e uma fé inabalável, e ela não consegue fugir da escravidão sozinha. Ela voltou várias vezes, isso mesmo, voltou para libertar outras pessoas, e tudo isso em um tempo em que ser pega significava morte, mas Harriet não é um filme sobre fogo ou sofrimento, é sobre resistência, sobre força interior e sobre uma mulher que, mesmo com o mundo inteiro dizendo que ela não podia, foi lá e fez. É uma história que emociona, mas que também dá aquele gás, aquela vontade de fazer alguma coisa com a própria vida, de lutar pelo que importa. E a Cynthia Erivo, que faz a Harriet, é simplesmente absurda no papel. Ela passa uma intensidade no olhar, nas atitudes, que te prende do começo ao fim, e a performance dela é tão forte que você acredita na Harriet em cada cena sem exagero. E o mais importante é que o filme não se resume a mostrar o passado, ele te faz pensar sobre o presente, sobre liberdade, racismo e coragem, e ele termina e você fica com aquilo na cabeça refletindo, e sinceramente, isso é o que eu mais gosto em um bom filme, quando ele continua com você, mesmo depois que ele acaba. Enfim, se você gosta de histórias reais, com personagens que fizeram a diferença de verdade no mundo, Harriet é um filme que você precisa ver. Ele vai te emocionar, te inspirar e talvez até te dar uma nova percepção sobre coragem. E olha, não é só uma aula de história, é uma aula de humanidade. Então veja lá na Netflix hoje mesmo, Harriet. E como você já percebeu, hoje nosso vídeo é de filmes lá da Netflix. E eu só peço, como sempre, para você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque eu trago vídeos aqui todos os dias, sempre ao meio-dia, beleza? Agora, recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E agora, tem filmes que a gente assiste e fica impactado por dias. Uma Mente Brilhante é exatamente esse tipo de filme. Não é só uma história boa, é uma daquelas que mexe com a gente por dentro e que faz a gente pensar sobre o que é genialidade e o que é loucura, e como as duas coisas às vezes andam de mão dadas. E o filme é baseado na vida do matemático John Nash, um cara real que revolucionou a teoria dos jogos, algo que tem impacto até hoje na economia, dos negócios e até nas relações humanas. Mas o filme não é uma aula de matemática, pode ficar tranquilo. Na real, ele é muito mais uma jornada emocional do que qualquer coisa técnica, e a gente acompanha o Nash desde os tempos da universidade, quando ele já era um cara super reservado, meio estranho até, mas com um talento fora do comum para enxergar os padrões e resolver problemas que ninguém mais conseguia. Só que junto com essa genialidade vem também um peso enorme, e aí que a história começa a te prender de verdade. O Russell Crowe tá simplesmente brilhante nesse papel, ele mergulha tanto no personagem que em vários momentos a gente até esquece que tá vendo um ator. A forma como ele mostra a vulnerabilidade do Nash e o conflito interno, e a luta para manter o controle é pesada e bonita ao mesmo tempo. E outro ponto muito bom é a trilha sonora. A música dá um tom certo para cada cena, aquelas notas suaves, meio melancólicas, meio esperançosas, combinam perfeitamente com o clima do filme. Enfim, Uma Mente Brilhante é um filme que te faz pensar, sentir e refletir sobre o valor da mente humana, mas também sobre o poder do amor, da empatia e da resiliência. É um drama intenso, bonito, que vale muito a pena ver, principalmente se você gosta de histórias reais, daquelas que se inspiram de verdade. Então veja hoje mesmo na Netflix Uma Mente Brilhante. E continuando a nossa lista de filmes da Netflix, eu trago Avoc, Caos e Destruição, aquele filme novo de ação com Tom Hardy, e sério, que porrada cinematográfica. Se você gosta de pancadaria crua, perseguições tensas e aquela vibe de caos urbano onde tudo parece fora do controle, então esse filme foi feito para você. A trama é basicamente assim: depois de uma operação de errado, o detetive feito pelo Tom Hardy precisa atravessar o submundo do crime para salvar o filho de um político influente, só que a parada não é tão simples quanto parece. A cidade tá um caos, o sistema tá corrompido até o osso e a violência rola solta a cada esquina. Só que o mais interessante do filme não é só a ação, que é brutal, diga-se de passagem, é o clima de tensão que vai crescendo aos poucos. Você sente que ninguém tá seguro, que qualquer pessoa pode te trair e que o personagem do Tom Hardy
tá sempre por um fio, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Mas esse filme não é só porrada e correria, o roteiro também tem aquele lado sombrio, quase desesperador, onde a cidade parece um personagem à parte, é tudo sujo, úmido, pesado, parece que você tá respirando fumaça e sangue o tempo todo, e isso ajuda demais na imersão. Você se sente dentro daquele labirinto de corrupção e crime. Então a VOC, Caos e Destruição, é pra quem gosta de ação de peso, sem firula, é brutal, cru e tem alma. Não é só porradaria por porradaria, tem uma história sombria por trás, crítica social e tem um personagem quebrado tentando consertar o que pode, e tudo isso embalado numa fotografia lindamente suja e uma trilha sonora tensa que não te deixa relaxar nem por um minuto. Então veja na Netflix esse filme novinho, A VOC, Caos e Destruição. E para finalizar o vídeo de hoje, eu assisti um filme na Netflix que me deixou tenso. Ele se chama Meus 84 Metros Quadrados. É um filme sul-coreano de 2025 que mistura drama com suspense psicológico daqueles que grudam na cabeça. E o mais louco, a história toda se passa dentro de um apartamento, mas mesmo com esse cenário simples, o filme te deixa com aquela sensação de que tem algo errado o tempo inteiro. E o protagonista é o Lee Seung-young, um cara comum, trabalhador, que finalmente consegue comprar o primeiro apartamento dele, de 84 metros quadrados, e ele se esforçou, fez empréstimos, mexeu com a economia da família, tudo para realizar o sonho da casa própria. Só que logo depois da mudança, coisas estranhas começam a acontecer. Ele começa a ouvir barulhos durante a noite, batidas e arranhões, vozes abafadas, e o pior, os vizinhos começam a acusar ele de estar fazendo barulho, mesmo quando ele está em silêncio absoluto. E a situação vira um verdadeiro pesadelo, e ele tenta de todo jeito provar que não é o culpado e começa a investigar de onde vem esses sons, e o que ele descobre vai muito além do que a gente esperava. E os barulhos, pessoal, você termina o filme ouvindo qualquer estalo na sua casa com outro olhar. O som é usado de forma quase genial, nada exagerado, nada é óbvio, é aquele tipo de tensão que vai se acumulando devagar até explodir. E a atuação também é um destaque. O ator principal entrega um personagem contido, mas cheio de coisas reprimidas. Você vê no rosto dele o cansaço, a frustração, a dúvida. Tem horas que você torce por ele, tem horas que você começa a se perguntar, será que ele tá dizendo a verdade? E Meus 84 Metros Quadrados é um suspense inteligente que não precisa de monstros ou susto fácil para te deixar inquieto. Ele é sutil, mas te pega e mostra como o cotidiano pode ser assustador quando a gente começa a duvidar do que vê, do que ouve e até da gente mesmo. E se você gosta de um bom thriller psicológico com crítica social e uma ambientação fechada que te prende o tempo inteiro, coloque ele na sua lista e veja na Netflix Meus 84 Metros Quadrados. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes lá da Netflix, beleza? Obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo e fui!